Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EsquadraCast. Hoje a gente vai falar sobre o tema Oncologia na Medicina Veterinária. E eu sou a Evelyn e vou conduzir com vocês essa conversa que vai ser incrível. Ela, a nossa convidada, é graduada na Universidade Vila Velha, residência em Clínica Médica de Pequenos Animais com foco em Oncologia Veterinária, fez mestrado em Ciência Animal com foco em Oncologia também na UVV, doutorado em Pequenos Animais com foco em Oncologia na Unesp, aperfeiçoamento em cuidados paliativos em pequenos animais no Instituto Queiroz, em São Paulo, e pós-graduanda em medicina felina no Qualitas. Seja muito bem-vinda, doutora Alice Correia Racelli Merizio. Obrigada, Evelyn. Eu agradeço essa oportunidade, para estar falando dessa área em que eu atuo aí há 12 anos e sou completamente apaixonada. Que legal, Alice. E conta pra gente, como é que foi a sua trajetória, Escolher falar sobre oncologia, que é uma doença, quando a gente fala, olha, meu animal tá com câncer, já é uma coisa triste. Então me conta um pouquinho do porquê que você escolheu falar, e viver a sua vida para a oncologia veterinária. Bom, não é uma área fácil, Escolher a oncologia foi mais uma necessidade que eu percebi no mercado. Na época eu ainda era estagiária da Universidade Vila Velha, eu estudava ainda, eu tive um cão meu que teve câncer. E aí, na trajetória, tanto o diagnóstico quanto o tratamento foi muito difícil. E eu comecei a perceber que não tinha profissional para me orientar. Eu sabia, hoje eu sei que não tinha muito o que fazer, mas pelo menos alguém para me dizer isso e confortar o meu coração. Então, foi a partir daí que essa sementinha foi crescendo no meu coração, eu ainda estava no 7º período, e aí eu falei, eu vou fazer residência, eu vou passar na residência e vou começar a prestar esse serviço no hospital. E aí, na época, eu passei na residência e falei com o diretor, posso começar a atender os pacientes oncológicos? E eu fui estudando e fui atendendo, e a partir daí, eu comecei a trabalhar somente com essa área. Caramba, que legal. Então, já são 12 anos trabalhando com esse foco total. Hoje você exclusivamente atende só oncologia veterinária, né, Alice? Somente oncologia, e eu sou clínica oncológica. Então, eu tenho diversos parceiros, cirurgiões, clínicas que internam, que me encaminham para eu cuidar só da clínica oncológica. São 12 anos somente com isso. E o que mais te apaixona em atender a oncologia? 2 pontos principais. Às vezes, a oncologia veterinária, a gente não pode mais falar na palavra cura, nem na medicina humana quanto na veterinária. A palavra é controle. E é fantástico que mesmo que eu não alcance o controle, porque a gente sabe que às vezes foge do nosso controle, só o fato da gente acalmar o coração do tutor, preparar ele para o fim, já é fantástico. O fato de você trazer esse acalento. Sim. Mas quando a gente consegue o controle e o aumento da sobrevida e a gente supera a expectativa, do que a literatura faz, é muito gratificante. Recentemente eu tive um caso, de um tumor de base de coração, que a gente sabe que o prognóstico é muito ruim. E a gente considera um caso de milagre, pois com apenas 30 dias de tratamento o tumor sumiu. Era um tumor de mais de 6 centímetros e ele simplesmente sumiu. Então a gente fica muito emocionado. Nossa muito senhora. Emocionado. Imagina o tutor, a gratidão, eu acho que fica toda arrepiada, porque total. Nossa, o tutor deve... Nossa, nem eu como tutora também eu penso, eu perdi um animal, tem um aninho, com problema cardíaco, não era câncer, mas assim, quando você pensa que você tem uma sobrevida e muitas vezes uma cura inexplicável, E assim, na verdade, eu acho que não é inexplicável. Eu acho que o seu conhecimento e a sua trajetória trazem o conhecimento para que você pudesse, talvez, colocar a mão de Deus ali. Com certeza. E fazer esse milagre acontecer. Nossa, que legal. O tutor, como ficou? Nossa, maravilhado, assim. Ele ficou... Era um final de semana, ele fez o ecocardiograma. A cardiologista me mandou, assim, abismada. Ela falou, não encontrei nenhum vestígio do tumor. E aí eu falei, me manda essa imagem anterior. Ela mostrou uma maçaroca no coração. Eu falei, Camila, o que é isso? E aí os tutores ficaram maravilhados. Quando eu marquei o retorno, eles estavam com o olho brilhante, assim, doutora, muito obrigada por me dar a oportunidade de ficar mais tempo com o meu animal. E com um husky de apenas 5 anos de idade, sabe? Então, assim, para eles foi... Não, e aí a gente traz um pouco isso, Alice, para especialidade. Porque se um clínico... Vamos pensar na realidade hoje. É um tumor de base de coração. Você pensa, olha, não tem o que fazer, vai esperar ele morrer.
né? E hoje a gente vê essa oportunidade de vida, de qualidade de vida que a especialidade da oncologia traz. Como é que você se sente, né, sendo peça fundamental nisso, né, em tirar muitas vezes um animal que não estaria condenado, vamos usar essa palavra horrível, mas assim, que muitas vezes a pessoa fala, ó, não tem nada a ser feito, você tem que só esperar o animal, né, descansar, e você hoje poder trazer uma qualidade de vida e uma oportunidade, né, de viver mais para o tutor e pro animal. Então, é uma situação, assim, muito gratificante, né, da gente observar que quando a gente não tem um conhecimento técnico da área, a gente fala que não tem mais o que fazer. Mas a partir do momento em que você se aprofunda e estuda a área da oncologia, ou mesmo os pacientes terminais, né, esse curso que eu fiz de cuidados paliativos, o paliativismo ele começa desde o momento do diagnóstico. A gente pensa assim, não tem mais o que fazer, então agora é só paliativo. Na verdade, não. O paliativismo ele começa a partir do diagnóstico e ele tem todo o envolvimento, tanto de tratamento quanto de preparo do tutor. Então, o clínico, às vezes, ele ainda não tem um conhecimento específico da oncologia. Isso já é esperado, sim, óbvio. Naturalmente. E ele não pode dizer essa palavra, não tem mais o que fazer, porque sempre tem o que fazer até o último suspiro do animal. Então, mesmo que chegue um paciente para mim, num estágio avançado da doença, em que às vezes parece que não tem mais o que fazer, sempre tem o que fazer. E tem um tutor que não se sente apto a fazer eutanásia. Sim. Ele não consegue tomar essa decisão e isso não está errado. Cada um tem que seguir sua cultura e seguir o seu coração e nós temos que respeitar isso e não considerar o tutor como egoísta. E vem aí o tratamento paliativo, desde o diagnóstico até o último suspiro do animal. Então a gente tem o que fazer até o fim e todos os clínicos ou os outros especialistas precisam estar conscientes disso. Que legal, eu acho que isso é assim, um alerta, né? Porque quando a pessoa pega um câncer, já essa palavra, né? A palavra, ela é assustadora. Então, você ter a habilidade de lidar com essa parte é incrível, assim. Acho que parabéns pelo seu trabalho, porque com certeza você tira muitas pessoas do fundo e trazem para a vida. Exatamente. Né? Não só o animal, mas também o tutor. Eu acho que muito mais o tutor, né? Do que o animal tá ali, ele muitas vezes nem sabe o que tá acontecendo, né? O animal não tem consciência, né? Não é igual ser humano, que os médicos falam, você tem câncer, você vai provavelmente ter tanto tempo de vida, e a pessoa, o psicológico, a partir dali abala e compromete totalmente o tratamento. O animal tá nem aí pra isso. Tá comendo, tá bebendo água, fazendo xixi, fazendo cocô. Ainda mais se o tumor não for visível, é interno, a gente fala, gente, parece que não tem nada. Porque o psicológico não abala. Na verdade, ele sente o que o tutor sente. Então, a gente precisa preparar o coração do tutor para não passar esse sentimento pro animal, porque aí ele vai sentir. Legal. Entendeu? Isso é importante. Então, essa orientação também faz parte da especialidade, né, Alice? Total. A gente orienta do início ao fim em todos esses aspectos. Legal. Quando a gente fala dessa parte, igual você falou, né? Quando você recebe muitos animais encaminhados. Quando a gente fala sobre oncologia, a gente pode falar sobre tratamento precoce, sobre encaminhamento. O que a gente pode falar sobre orientação e tratamento, intervenção efetivamente? Quando faz o diagnóstico da doença, a importância de ter um acompanhamento especializado de uma maneira precoce. Então, na oncologia, a gente tem que pensar sempre, quanto mais cedo esse paciente for encaminhado, quanto mais cedo a gente iniciar um tratamento específico, a chance de controle e cura é muito maior. Então, o ideal é eu encaminhar ao oncologista, por exemplo, eu sou oncologista clínica, eu não vou operar esse paciente, eu vou planejar uma cirurgia e vou orientar quanto ao tratamento. Então, por exemplo, eu identifiquei um nódulo, eu fiz uma citologia e veio como indicação de maligno, já encaminha. Porque esse paciente vai voltar para você, né? Então, para eu indicar o tratamento. Eu vou dar um exemplo. Sim. Mastectomias. Eu recebo ainda muitos pacientes que fazem, às vezes o VET faz uma mastectomia que não era a indicação. Entendi. Né? E às vezes eu tenho que mandar o paciente para reoperar. E isso às vezes fica um pouco chato. Entendi. Porque a gente atrasa o processo do tratamento. Entendi. E o tutor, poxa, vou ter que reoperar meu animalzinho, eu já estava com tanto medo da anestesia. Sim. Às vezes é um paciente que realmente a anestesia é um pouco complicada. Então a gente precisa criar uma conscientização de que quanto mais rápido eu encaminhar, às vezes, para eu avaliar o tumor de mama, eu vou avaliar e vou falar, a mastectomia vai daqui até aqui, eu preciso do linfonodo tal, o linfonodo tal.
o senhor ou a senhora se sente apto a fazer essa cirurgia, porque senão eu tenho cirurgiões para indicar, para te auxiliar nessa cirurgia, para a gente fazer o melhor para o paciente. Sim. Então, em relação ao encaminhamento, o quanto antes, melhor. Legal. E aí, quando você recebe animais encaminhados de maneira precoce, você considera que isso é realmente determinante para uma qualidade de vida, para uma sobrevida ou até para cura muito maior do que animais que estão muito debilitados já e o encaminhamento é tardio, vamos dizer assim? Com certeza. A gente influencia totalmente no prognóstico do paciente quando o encaminhamento ele é precoce. Quando ele é tardio, muitas das vezes a gente já perdeu a oportunidade de fazer um bom tratamento. Sim. E aí a gente fica mesmo à mercê, né, da doença. Entendi. E aí, falando um pouquinho do câncer em si, doutora, a gente pensa assim, tem algum fator predisponente do câncer? Tem raças predispostas? Eu acho que a gente tem hoje tutores muito informados e eles estão sedentos de informação, né? Quais são, né, se eu tenho uma raça X, Y, o que eu devo olhar em cada raça? Quais são os tumores mais comuns que você atende? Vamos falar um pouquinho da sua rotina para que a gente possa entender como está hoje no nosso estado, aqui no Espírito Santo, difundida a doença, vamos dizer assim, né? Então, muitos tutores, quando o paciente chega com a doença, né, lá no consultório, eles perguntam por que esse câncer apareceu no meu animalzinho? O que aconteceu, doutor? No que eu errei? Na verdade, obviamente, não é culpa do tutor. A gente tem vários fatores que predispõem o paciente a ter câncer. Uhum. Hereditariedade. Então, as raças que são mais predispostas a ter tal tipo de câncer, né? Por exemplo, o Golden Retriever, linfoma, mastocitoma cutâneo, que são muito comuns. Bulldog francês tem sido um dos campeões de atendimento lá no consultório. Tumores de pele, diversos tumores. Esse mês foram 3 de base de coração. Né? Então, são diversos tumores. Em Bulldog francês? Em Bulldog francês, uma raça muito predisposta a ter câncer. Então, a raça e a hereditariedade, eu acredito que, às vezes, os canis, né, fazendo uma cruza, né, entre família, isso tem aumentado a probabilidade. Não só isso, né, os estímulos externos, sol, né, radiação UV, juntamente com uma alimentação, né. Então o animal tem que comer só alimentação natural. Será que a nossa alimentação natural também é livre de transgênico, de agrotóxico, de antibiótico? Sim. Será? Que é um conjunto de coisas. Exato. Né? O estresse. Os animais também estão muito estressados. O nosso estresse tem passado para os animais. Eu acredito que isso também tem causado, né, imunossupressão pelas doenças secundárias, como FIV e FeLV em felinos, como às vezes erliquiose em caninos. Às vezes o animal teve erliquiose e desenvolve linfoma em seguida. A gente tem muito caso assim. Dermatopatias crônicas, levando a doenças e cânceres dermatológicos. Então, a gente tem muitos fatores predisponentes. Então, não existe uma causa específica. A gente tem alguns tumores que a gente sabe que pode ter sido aquela causa. Por exemplo, os tumores secundários à radiação, né, do sol, um exemplo. Sim. Mas tem outros que a gente não vai conseguir definir causa. E aí, o que eu falo para o cliente? Para o tutor, na verdade. Sim. Eu falo assim, agora a gente não vai focar nisso. Agora já aconteceu. Sim. E a gente não tem como saber se tinha como ter sido evitado, porque a gente não sabe exatamente a causa. Sim. Agora o nosso foco é daqui para frente. O que a gente pode fazer para tratar e cuidar? Sim. E quando a gente fala de sinais de alerta, né, assim, quais são os sinais que você recomenda para as pessoas, né, que estão ali, que são tutores mais cuidadosos? O que são, assim, pontos de atenção? Na verdade, qualquer aumento de volume, feridas que não cicatrizam, essas são as principais, mas eu estou visualizando. Otites muito crônicas, cistites, né? Meu animal sempre tem cistite recorrente, sangramento na urina, mas isso eu estou vendo. Como que eu vou saber que as coisas estão... Como que eu vou saber como está por dentro? Então, é um animal que precisa fazer um check-up aí a cada 6 meses, fazer um raio-x de tórax, um ultrassom abdominal, que é uma base ali, sim, exames de sangue, que podem sugerir o início de um câncer. Mas acontece, por exemplo, do câncer se desenvolver entre 6 e 6 meses. E aí a gente pode também perder o fio da meada. Não existe uma regra. Sim. Mas o básico que eu posso fazer é ficar atento a qualquer vômitos que não
cessam, diarreias que sempre estão recorrentes, né? Cistite e todas essas alterações que eu falei. Sim. É muito legal porque eu percebo que toda conversa que eu tenho aqui com o especialista, a gente fala muito de prevenção, né? De estar sempre junto ao clínico, de sempre fazer consultas preventivas mesmo, né? Eu acho que cada vez mais as especialidades estão solicitando isso, estão trazendo pro meio a parte da prevenção, né? Então, assim, quando você fala, por exemplo, obviamente, eu acho que as causas do câncer, elas são muito mais difíceis, né, de serem diagnosticadas, né, no sentido de ter uma causa efetiva para o câncer. Mas, por exemplo, nesses do câncer de pele, se o tutor, ele tá informado, é câncer de pele que fala, doutora? Sim. Então, assim, saber que o animal não pode ficar exposto ao sol. Então, se ele tem ali um quintal grande, se o animal realmente não tem uma sombra, isso pode ser um fator predisponente para um câncer futuro, né? Sim, a gente tem que indicar para o tutor sempre que evitar qualquer processo inflamatório crônico. Qualquer processo inflamatório crônico pode levar o animal a ter câncer. Então, uma exposição extrema ao sol crônica, cistites, como eu falei, recorrentes, gastroenterites recorrentes, otites crônicas, tudo isso está fazendo com que as células estejam sempre precisando se reparar por causa do processo inflamatório. Então, a prevenção dessas doenças predisponentes, às vezes por uma dermatopatia alérgica, por uma sensibilidade, talvez, ali, uma vulva juvenil, uma cadela que foi castrada cedo, né? Então, tudo isso precisa ser, né? A gente precisa prevenir para que a gente evite aí a formação do câncer. Caramba, é muito conteúdo, né? Assim, eu acho que muito. Cada vez mais eu vejo a medicina veterinária evoluindo e trazendo uma qualidade de vida. Tanto, eu acho que o tutor também faz a gente evoluir, né, doutora? Total. Porque ele traz ali... Você atende algum tutor que venha totalmente cru, assim, que não saiba o que tá fazendo ali? Não, ou ele vai realmente já... Olha, tem alguma coisa estranha, no caso de não ser encaminhado. Eu tenho tutores que já fizeram pesquisa sobre o câncer antes de vir até mim. Né? Então, no Google, hoje em dia, você joga e você tem muita informação. Sim. Elas podem ser informações corretas ou não. Sim. Mas eles já vêm cientes do que está acontecendo. Essa semana eu atendi um mastocitoma cutâneo, que é o tumor mais comum de pele em cães. Então, é um tumor que eu atendo frequentemente no consultório. E aí, quando eu comecei a contar sobre o mastócito, eu gosto de fazer tipo uma aulinha para a pessoa estar consciente do que a gente está lidando. Sim. Aí a tutora ficava no meio da minha explicação. Eu cheguei a ler isso. Eu cheguei a ler sobre isso. Então, a maioria... que tem acesso à tecnologia, a gente sabe que tem ainda pessoas que ainda não têm tanto acesso, né? Não têm a facilidade, mas os que têm acesso, eles vêm já preparados e às vezes eles vêm cheios de perguntas já muito específicas, né? Sim. E aí a gente vai conversando e vai explicando. E quando tem aquela relação, por exemplo, dele ter já tido já ter tido na família um caso de câncer, eles relacionam muito isso com você? Total. E é muito engraçado que há muitos anos atrás... a gente tinha um certo tipo de tratamento oncológico e hoje a gente tem totalmente diferente. E às vezes, na época, ele teve uma experiência ruim e para eu conseguir instituir um tratamento hoje, fica às vezes até complicado. Na época o meu animalzinho não respondeu bem ao tratamento, ele sofreu muito. Ele fez a quimioterapia e sofreu muito. Hoje em dia os estudos estão avançados. Então, por exemplo, hoje 95% dos meus pacientes não sentem nada com o tratamento, porque o meu objetivo não é prejudicar. É ajudar. Então, o que eu preciso fazer? Bolar um tratamento específico para aquele animal, não é uma receita de bolo. Muito individualizado, né, Alice? Totalmente individualizado. Cada paciente tem sua característica, então a gente faz um tratamento específico para aquele animal, para que ele não tenha perda de qualidade de vida e a gente controle o câncer. Entendi. O animal tem uma doença intestinal inflamatória, que é uma doença que está super comum hoje em dia. Eu vou entrar com uma quimioterapia em alta dose para ele, sendo que eu vou destruir os enterócitos e piorar o quadro? Não. Então, eu e a gastro trabalhamos em conjunto e tudo é para aumentar a qualidade de vida e o controle dessa doença. Então, é individual, é para a qualidade de vida e a gente esclarece isso para esse tutor que teve a experiência antes. Sim. Né? Então, na maioria das vezes a gente consegue. Sim. E ele fala, nossa, como tá diferente. Como que tá melhor? E tem casos também, como tem 12 anos que eu trabalho com onco, que eu já atendi 3 pacientes do mesmo tutor. Caramba. Recentemente a gente atendeu uma terceira. Alta, né? Tá crescendo, né, Alice? Cada vez maior, tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária, né? O futuro da medicina humana, eles relatam que a cada 3 pessoas, 2 terão câncer, né? Então isso é muito,
ruim. Pesado, Mas né? a gente torce para que a medicina evolua, para que a gente tenha chance de controle cada vez melhores do câncer no futuro, né? Você trouxe falando aí um pouquinho sobre a parte intestinal, né? Quando a gente fala de intestino na oncologia, qual que é a importância da saúde intestinal? Porque eu vejo que, assim, as especialidades, se eu estiver errada, por favor, me corrija, mas, assim, as especialidades, você trabalha com oncologia, mas você trabalha com o animal como um todo, né? Igual você mesmo usa, né? Eu sou uma clínica oncológica, eu vou analisar o animal como um todo. E quando a gente fala de parte de importância da imunidade focada na parte intestinal, como que você observa isso no seu tratamento, da importância da saúde intestinal no tratamento oncológico? Na verdade, o intestino, para mim, ele é considerado um dos órgãos mais importantes para o sistema imunológico. Tudo que passa ali vai ser absorvido, eu preciso que esse intestino esteja saudável. E a gente sabe que o tratamento pode prejudicar, como eu falei, os enterócitos, a absorção e o processo inflamatório nesse intestino. Então, a gente tem que preparar esse paciente em todos os sentidos, na parte tanto de alimentação, eu sou um tutor que sou mais adepto à parte de ração, então vamos indicar uma ração que seja mais indicada. Eu sou mais adepto à alimentação natural, então eu vou te indicar para uma nutricionista, uma nutróloga, para te orientar a melhor alimentação para manter tanto a saúde intestinal quanto a nutrição desse paciente. A gente utiliza também na rotina constantemente o uso do Nuxel, porque a gente faz aquele tratamento inicial, né, com uma dose mais alta e a gente gosta de fazer uma manutenção para manter a saúde intestinal. Então isso tem auxiliado muito até no controle dos efeitos colaterais e numa resposta positiva à quimioterapia. E isso daí que eu ia até te perguntar, que é uma dúvida. Aqueles efeitos adversos que a gente vê muito em humano. Ele fez quimioterapia, às vezes, tá vomitando muito, tá nauseado, tá... Como que é isso na medicina veterinária? Então, assim, você me falou que você prepara antes, né, com alimentação, no caso que você gosta do Nuxel, mas assim, como que é esse pós-quimioterapia, né? O que você faz para não ter os efeitos ou realmente os efeitos não existem? Primeira coisa que a gente tem que entender é que na medicina veterinária o tratamento ele é totalmente diferente da medicina humana. A gente está lidando com pacientes que eles não vão viver tanto quanto um ser humano, né? Então, às vezes, essa semana mesmo eu atendi uma tutora que ela trabalhava com oncologia pediátrica, imagina. Nossa, difícil. E aí ela falou comigo assim, que era muito difícil, ela não aguentou e saiu. Aí eu falei com ela assim, pois é, mas uma criança, ela quer ficar curada porque ela tem muito para viver. Então, as doses de quimioterapia são cavalares e a gente tem todos aqueles efeitos colaterais que a gente já ouviu falar, já viu em filme, ou já conhece até alguém que fez. Ela tem muito para viver. Até um adulto também, ele quer viver tudo que ele tem para viver. A maioria dos nossos pacientes são idosos, então eles têm aí, em média, fisiologicamente, uns 6 a 4 anos de vida natural. Então, o que é o objetivo? Não é com que eu finde e encurte esses anos que ele tem de vida. Eu quero fazer com que ele chegue ao máximo com qualidade. Então, as doses são menores. Na verdade, a gente fala alta dose tolerável. Qual que é a dose que esse animal tolera? Até onde eu posso chegar que eu não vou causar os efeitos colaterais? Então, a maioria não sente nada. Se vier a sentir, a gente diminui a dose para não sentir. E se ainda assim ele se mantiver, né, com uma sensibilidade exacerbada, já tiveram 5 casos aí nesses 12 anos, em que eu tive que parar o tratamento. A gente não insiste em algo que está piorando a qualidade de vida do paciente. Então, assim, é bem diferente, né? E os tutores vêm com esse mito na cabeça. Nossa, ele vai sofrer igual um humano. Eles já chegam para mim, na verdade, na consulta e falam, eu não quero quimioterapia. O que mais a gente pode fazer? Mas a gente tem toda essa conversa e a maioria adere. Sim. Nada, de uma forma Caramba, tranquila. é muito diferente, né? Quando Total. você pensa assim, nossa, a pessoa... Eu não quero meu animal vomitando, prostrado. Ele quer realmente a qualidade de vida e você, como especialista, consegue proporcionar isso, né? É lindo de ver, assim... como a medicina veterinária evoluiu, né? Nesse tempo todo. Eu acho que... Bem... Eu não sei se é conhecimento de todos, né? Essa parte dessa diferença quimioterápica do humano para o animal, mas é realmente... eu fico feliz de ver a medicina veterinária crescendo assim a cada dia. E aí, quando a gente fala, Alice, dessa parte, eu queria voltar um pouquinho, porque a saúde intestinal, eu percebo que ela é importante para todas as especialidades. Todo mundo que vem aqui fala um pouquinho, mas tem que se preocupar com o intestino e tal. Quando você pensa
no animal como um todo. Igual você fala, Evelyn, eu dou doses pequenas. Como que é essa parte de você ter um animal imunologicamente competente para responder ao seu tratamento? Eu falo muito isso quando a gente vai conversar, porque às vezes o especialista esquece. Cara, se o animal não está imunologicamente competente para responder à quimioterapia, você não tem uma resposta tão satisfatória. A adesão do tutor, nesse caso, das orientações, faz diferença no seu tratamento, em sentido de reações adversas ou em questão de velocidade do tratamento? Com certeza. A adesão dessas questões aí, dele melhorar na parte, né, de nutrição, às vezes de associar aí uma terapia alternativa, juntamente com esse tratamento específico da parte intestinal, o tratamento ele vai, né, só para cima. A gente vê que o animal só vai melhorando e fica com uma qualidade de vida bem assim acentuada, e a gente tem uma resposta positiva. E já tem comprovação científica, né, que um intestino saudável melhora a resposta, né, do tratamento, né? Então, sem sombra de dúvidas. Legal. E tem muita diferença de câncer de cão para gato, Alice? Sim. Qual que é a sua maior casuística? Cão. O câncer no gato ele é um pouco mais raro do que no cão. No cão é mais comum, tá? E tem essa questão também do gato, né? Tem a questão do tutor ainda ter uma leve resistência de levar o gato logo ao veterinário, ficar fazendo check-ups. Apesar disso estar começando a mudar com as técnicas cat-friendly, né? Uhum. Mas ainda assim, a gente ainda também não tem tantos gatos como cães, tá? Na nossa rotina. Sim. E no dia a dia na casa dos animais, na casa das pessoas, desculpa. Mas assim, isso tende a mudar com o passar dos anos, tá? A tendência no futuro é a gente ter mais felinos na casa dos tutores do que caninos. Sim. E com certeza essa casuística vai mudar bastante. E hoje, mais de 90% dos seus casos são cães? Isso. Quando são gatos, o que é de diferente, né? Mesmo você sendo especialista, o que tem de muito diferente no tratamento oncológico do felino comparado ao dos cães? O tratamento em si não tem tanta diferença, tá? Normalmente os quimioterápicos utilizados, os protocolos são bem parecidos, tá? A gente pode estar utilizando as mesmas drogas, por exemplo, tá? Mas a gente tem uma tendência a perceber que nos felinos o câncer ele é muito mais agressivo do que nos cães. Normalmente o que a gente, né, mais atende em felinos é tumor de mama, tá? E linfoma, principalmente secundária FeLV. E todos esses dois tumores têm um prognóstico muito ruim em felinos, né? Uns 90 e poucos % aí dos tumores de mama em felinos são altamente agressivos, né, malignos. E a gente sabe que os linfomas associados à FeLV também o prognóstico é muito ruim. Então, nos felinos eu percebo na rotina que a resposta, o tempo de sobrevida, às vezes é um pouco menor, tá? Entendi. Por conta da agressividade dos tumores que eles tendem a ter, né? Sim. E os dois que você falou, os mais comuns, né, de felinos você falou, e quais são os mais comuns de cães? Tumor de mama é o principal. Secundariamente, aí, o mastocitoma cutâneo. Então, principalmente, são os dois tumores mais estudados na medicina veterinária, que a gente tem mais artigos publicados. E o linfoma também, tá? Principalmente o linfoma aí multicêntrico, onde a gente tem aumento de todos os linfonodos periféricos no cão. Esses três são os mais comuns. E você já atendeu um que seja muito raro, Alice? Assim, algo que você precisou dar uma... Não, peraí, deixa eu entender esse tumor. Conta esse raro pra gente. Olha, tem tumores que a gente só descobre o diagnóstico pós-mortem, tá? Por exemplo, mieloma múltiplo é um câncer que é muito difícil você fechar diagnóstico. E teve um caso que eu demorei mais de um ano para conseguir fechar diagnóstico, tá? Porque tem vários fatores que a gente precisa juntar, reunir, para conseguir dizer, esse animal tem mieloma múltiplo. E isso às vezes retarda o início do tratamento, porque eu preciso ter um diagnóstico para iniciar um tratamento, né? Então, o mieloma múltiplo é um desafio, mas é um tumor extremamente raro, tá? A gente tem o mesotelioma, que é um tumor também que faz muita efusão, às vezes pleural, ascite, tá? E normalmente é um tumor também que a gente, a maioria das vezes, só fecha o diagnóstico pós-mortem, né? Então, é um desafio, tá? Não, e às vezes a gente trata a parte clínica, a gente vai tratando, vai às vezes fazendo uma quimioterapia que a gente chama de metronômica, que é uma quimioterapia um pouco mais generalizada, oral em casa, tentando segurar as pontas. Tumores de base de coração, são tumores que eu não consigo biópsia. Fazer uma citologia, imagina, de um tumor de base. É um risco enorme, né? Você não... Enorme, não tem como. E aí eu vou pela localização, característica tumoral, e a gente faz uma quimioterapia também metronômica, como aconteceu com esse cão, que teve boa resposta. Mas tem outros que não tem, e é um desafio. Eu imagino. E assim, até porque você não tem a ajuda do animal, né? Tipo, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Então, precisa realmente de uma parte diagnóstica
muito específica, né? Para eu poder falar assim, ó, esse laudo bateu o martelo, realmente é esse câncer, então o tratamento é esse. E como que você faz para, por exemplo, a gente falou aqui, a gente agora está trazendo uma parte que são os cânceres raros, né? Mas a gente falou que a oncologia vem trazendo muita qualidade de vida. Mas aí, por exemplo, quando você está com um câncer, um animal em estado terminal, como que é a sua abordagem com o tutor? É certo falar terminal? Sim, certo? É certo. Então, beleza. Então, o tutor está com o animal em estado terminal. Qual é a sua parte de orientação, de acalento, até pela sua formação naquela parte de cuidados paliativos, que talvez o clínico não tenha para cuidar dessa parte tão sensível, que é a perda, né? Se preparar para a perda. Como que você faz isso, Alice, para preparar os seus tutores? Então, a gente precisa ter uma empatia nesse momento, tá? Entender qual a importância desse animal para esse tutor. Nós temos a maioria dos animais hoje, eles são filhos, né? Eles fazem parte da família. Então, a gente precisa respeitar isso e ter uma empatia com o sofrimento da pessoa. Então, o primeiro passo que eu falo, eu explico a situação para a pessoa ter consciência do que está acontecendo. Então, vocês têm consciência de como está a situação? Sabe? A situação em que seu animal está? Aí você vê que eles entenderam. Esse é o primeiro passo. Aí é o choque. Primeiro é a consciência, né? O choque, né? Quando é terminal. A partir daí, eu preciso ser muito sincera, lógico que eu vou falar com jeito, do tempo provável de sobrevida. E explico sobre a curva do fim do paciente oncológico. Diferente de um paciente renal, um paciente cardiopata, que a gente tem a melhora, a piora, a melhora, a piora. Tirei da crise, voltou a crise, entendi. Sabe? Paciente oncológico, a curva é assim, ela é reta. Tá comendo, bebendo água, se alimentando, controlando sintoma, parará, pororô, ou. Quando ele mostra os sintomas do fim, isso é rápido. Entendi. E eu explico quais são os sintomas do fim, e aí eu começo a conversar. Na verdade, eu não falo de eutanásia, eu pergunto assim: o que vocês desejam para o fim do fulaninho? O que passa no coração de vocês? Alguns, naquele momento, já me falam. Sim. Outros, eles ficam pensando. E eu deixo a pergunta no ar para eles pensarem o que você deseja para o fim. Uns são adeptos, como eu falei, à eutanásia, outros não são. Sim. E aí, quando eles respondem no momento da consulta ou no retorno o que decidiram, aí eu falo, então a gente vai estar junto aí até o fim. O único sintoma que não dá para eu manter o animal em casa até o fim é a dispneia, que é a dificuldade respiratória. Ela é muito angustiante e a gente não consegue manter o animal em casa. Os outros efeitos a gente controla até o fim e o tutor fica com o animal até o último suspiro. Sim. Ou se ele quiser manter internado até o fim, para a gente trazer um conforto para ele ir de forma natural. Mas a dispneia, se ele não é adepto à eutanásia, eu preciso internar esse paciente para trazer o conforto. Mas não é internar para puxar ele de volta, não, tá? É um conforto para ele ir de forma natural. Não é para eu puxar de volta. Quando eu puxo de volta, isso é distanásia, é o contrário da eutanásia. É eu trazer um animal que a gente sabe que não tem. Ele está querendo ir, eu estou puxando. Não é fazer isso. É isso deixar, confortar. Não é ético, às vezes até induzir ao coma, como em humanos. Para ele ir sem dor, sem sofrimento. Mas não é uma eutanásia. Sim. Que legal, assim, de novo, a experiência é muito bom, até, eu não sei se você percebe, mas quando você foi falar, como falar com o tutor, você reduz o seu tom de voz, você tá sentindo, eu senti como se você estivesse falando pra mim. Sim, sabe? Eu tô até emocionada, porque eu choro às vezes junto, entendeu? Porque eu já passei por isso. Sim, e estar do outro lado também é a empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Ó, a gente chorando aqui, gente. Porque é difícil, né? A gente fala, às vezes, a gente pode estar falando aqui de uma maneira natural, entre aspas, da perda de um animal, de um ente querido, mas isso nunca é normal, né? Eu acho que você pode tá aí 12 anos dando notícias difíceis e notícias maravilhosas, mas isso eu acho que faz a diferença. E você precisa entender que a sua dor não é a mesma do outro, né? Então, essa parte de dividir, de estar ali
sempre presente, totalmente entendendo o tutor, eu acho que faz muita diferença para o tutor. Ele se sente acolhido, né, nesse momento que é tão difícil e que não tem muita palavra, né, Alice? Sim, não tem. Eu falo que não tem jeito fácil de falar coisa difícil. Como que você vai dar uma notícia dessa e não tem fórmula mágica, né? Não tem. E assim, na maioria das vezes é você soltar essas perguntas no ar e deixar o tutor raciocinar e decidir até assim, o que você pensa em fazer com o corpinho depois. Sim. Eles às vezes não pensaram nisso. Sim. Porque ninguém está preparado para o fim. Não. Nenhum de Ninguém nós. tá. O que você vai fazer com o corpinho depois? Nossa, eu não pensei nisso, doutora. Quais são as possibilidades que eu tenho? Aí a gente explica todas as possibilidades. E hoje a gente tem várias, né, possibilidades, né? Várias. Crematório PET, a gente tem em cemitério, né? Ou a pessoa não tem apego mesmo. Sim. Vou deixar o corpinho na clínica, Sim. né? Então, cada um tem a sua dor, tem a sua cultura e tem o seu jeito. E a gente respeita todas essas possibilidades. Caramba, que legal. Quanto conteúdo. Agora, eu vou fazer uma dúvida. Tem radioterapia para cachorro? Sim, tem radioterapia em São Paulo, no Rio de Janeiro, tá? E a gente indica para os pacientes que têm indicação. A minoria ainda está aderindo por conta da dificuldade do deslocamento, tem que ficar um tempo lá e por conta do custo, tá? Mas acredito que isso tende a mudar, acredito que um dia a gente vai ter aqui também no estado, e isso facilita, né, bastante o tratamento da rádio. Sim. Hoje a gente tem a eletroquimioterapia, né, que é uma terapia que a gente já faz há bastante tempo, tem 10 anos que eu faço essa técnica, eu fui a pioneira aqui no estado da eletroquímio. Em algumas situações ela substitui a indicação da rádio. Né? O que Mas, que com é certeza, a eletroquimioterapia? A eletroquimioterapia é uma técnica de tratamento local de tumores, tá? Então, por exemplo, eu tenho um tumor de pele onde o cirurgião não vai conseguir alcançar uma boa margem de segurança. Então, ele vai fazer a remoção cirúrgica e a gente vai tratar essa margem de segurança. Então, como que funciona a técnica? Eu aplico um quimioterápico na veia do animal, só que a molécula desse quimioterápico ela é muito grande, então ela não penetra, não passa na membrana plasmática, então ela não consegue entrar dentro da célula. Uma porcentagem muito baixa passa. Se eu não fizer nada, esse quimioterápico entra, sai, não aconteceu nada. Após a aplicação dele, aproximadamente 7 minutos depois que eu apliquei, ele vai estar no meio extracelular de todas as células do corpinho do animal. E aí eu entro com um eletroporador, faço como se fossem pulsos elétricos, choquinhos no local da margem. Então, no momento da cirurgia. O animal tem que estar anestesiado, porque eu vou fazer como se fossem pulsos elétricos, choques que incomodam. Sim. Vai ter uma contração muscular involuntária, mas todo esse pulso ali, eu faço o pulso, a membrana plasmática abre, automaticamente eu tirando o pulso, fecha. Faço o pulso, ela abre, fecha. Então, no local ali, eu vou estar concentrando a droga ali, somente ali. E aí os estudos falam que a gente potencializa aí essa droga em 1000 vezes. Então, eu vou ter aí uma concentração da bleomicina, que é a droga, né, preconizada, no local ali da margem de segurança, fazendo a destruição das células que estão ali, que podem ter ficado para trás. Sim, caramba, mas e isso assim, quando você não faz e quando você faz, existe uma diferença muito grande no tratamento? Total, a gente tem uma percepção de que a gente tem um controle muito maior, né, da doença de forma localizada. E tem estudos também que falam que tem uma indicação também sistêmica dessa técnica, porque no momento em que eu faço essa eletroporação, eu abro a membrana e fecho, eu estou expondo antígenos tumorais na corrente sanguínea, fazendo com que o sistema imunológico se mobilize para a localização também contra o câncer, tá? Então, assim, essa técnica ela é fantástica, eu sou extremamente apaixonada e a gente percebe que a gente tem um controle local muito maior quando a gente faz do que quando a gente não faz. Tem outro ponto importantíssimo também para avaliação de margem de segurança, é a presença do patologista no transcirúrgico. Isso é feito em humanos e muitas vezes também em animais. O patologista ele avalia a margem de segurança na hora e é como se ele fosse os olhos do cirurgião para ele ampliar e até para me orientar a localização do eletroquímico eu tenho que caprichar mais, aonde tem menos, para eu poder... Ele vai ser nossos olhos. Além disso, a gente entra muitas vezes com o paciente sem diagnóstico para cirurgia. Eu faço uma citologia aspirativa antes, não vem material. Não vem nada, não, fica inconclusivo. Aí o cirurgião, na hora da cirurgia, tira, o patologista fala, é benigno, é maligno. E aí se a gente for benigno, não precisa fazer. Não, e a gente vai fazer uma cirurgia simples, não precisa ser uma cirurgia tão grande, não precisa tirar um linfonodo regional. Tirei e resolvi. Agora não, é maligno, então vamos nos preparar para fazer o melhor aqui. Porque a cirurgia, a primeira abordagem, ela tem que ser
a mais bem feita, mais a melhor. assertiva, né? Porque quando esse tumor recidiva, ele vai recidivar mais aderido, já deve ter tido capacidade de fazer metástase. E aí a chance do segundo ou terceiro momento, a chance já cai muito de controle. E aí, de novo, volta para o diagnóstico precoce. E do encaminhamento precoce. Sim. Me fala uma coisa, quais são os tumores que você mais utiliza a eletroquimioterapia? Não são todos, né, que você pode utilizar. Não são todos. Os estudos, eles têm sido mais, assim, voltados de forma mais segura e publicados em tumores mais cutâneos, intranasais. Intranasais também? Existe até um eletrodo específico para a gente colocar o eletrodo intranasal. Caramba! Tá? Recentemente, um estudo publicado em carcinomas de bexiga. Então, a gente fazia eletroquimioterapia dentro da bexiga. Eu já fiz vários casos também. Excelente resposta. Que legal. Tá? Mas sempre com a presença do patologista para nos orientar, principalmente em alguns locais mais difíceis, Sim. tá? Porque quando tem a destruição tumoral, o que vem secundário? O que eu vejo com a morte das células? Às vezes eu vejo necrose, um processo inflamatório mais exacerbado do que uma cirurgia comum. Então, tudo isso precisa ser muito preconizado e controlado. Imagina uma bexiga que o tumor já está infiltrado em todas as camadas, desde a mucosa até a serosa. Se eu faço uma eletroquimioterapia, o tumor vai destruir ali, essa bexiga vai abrir, eu vou ter aí urina na cavidade no pós-operatório. Então, tem todo um cuidado. Mas, normalmente, tumores mais cutâneos, intranasais e tumores de bexiga, a gente tem feito bastante. Caramba, que legal. Então, é mais... E, assim, não é novo, né, Alice? Não, uma técnica bem mais antiga. Vamos colocar aí mais de 15 anos. O que mais tem na oncologia que você considera um diferencial para os tratamentos? A gente tem mesmo a eletroquimioterapia, a radioterapia e a quimioterapia. Hoje, as terapias multimodais, elas estão sendo mais preconizadas para o tratamento do câncer. Então, assim, o máximo de terapia que eu puder incluir no tratamento do paciente é melhor. Legal. Porque o câncer é como se fosse ele estivesse num trânsito, de carros, né, na rua. Eu tenho várias vias para eu passar para chegar num destino. Sim. E o câncer, ele se utiliza de várias vias para chegar na sua multiplicação celular e a formação de metástases. E aí a terapia multimodal, o objetivo dela é interromper o máximo de vias possíveis. E os estudos estão voltados mais agora para terapias moleculares. Qual tipo de mutação essa célula tem de receptor que faz com que ela consiga se multiplicar? Então eu preciso entrar com um remédio que eu vou interromper só essa via. Vou bloquear só essa mutação. Então, hoje em dia, as terapias, tanto em medicina humana, elas têm sido mais para terapia-alvo molecular. E aí eu minimizo os efeitos colaterais da quimioterapia. Porque o objetivo da quimioterapia é destruir todas as células que estão em alta replicação no organismo. Sem diferenciar. Sem diferenciar. Então eu tenho a destruição de outras células junto e aí acaba que prejudica um pouco o tratamento. Sim. Perdão, a qualidade de vida do paciente. Já a terapia-alvo molecular, eu vou agir naquele receptor que ele está com mutação. Então ele é muito mais específico para o tumor em questão. E não é assim, é para todos os tumores de mama. Não, eu pego o tumor de mama, daquela cadela, eu vou mandar fazer imunistoquímica, PCR, os exames que são indicados para eu saber qual mutação específica e qual inibidor ainda eu consigo utilizar específico para aqueles receptores. Ainda não é uma realidade na medicina veterinária, pois os inibidores desses receptores têm um alto valor, tá? A gente tem umas medicações no mercado que a gente já utiliza na rotina, mas são medicações que ainda inibem alguns receptores. Sim. Mas a gente tem outros, né, medicamentos da medicina humana que a gente consegue trazer para a medicina veterinária, mas os tratamentos ficam em torno de 15 mil, 25 mil. Entendi. Então, às vezes é muito pouco mais fora difícil de aderir, Sim. tá? Mas é muito bom saber que já tem isso, né? Já, vários estudos. Que legal, nossa, assim, evolução e com certeza, se tá na humana, daqui a pouco vem pra veterinária. A gente sabe que a humana é infinitamente mais evoluída, Sim. mas que devagarinho vai chegando pra gente. Exatamente. Que legal. Então a gente vai se encaminhando pro fim e aí a gente vai fazer um breve resumo de tudo que a gente falou, né, das partes boas e ruins da oncologia, não da oncologia em si, né, da especialidade, mas sim da doença oncológica, né, então, de saber lidar com todos os caminhos, de ter tantas opções, né, que eu fico muito feliz
da parte medicina veterinária está cada vez mais... Tô aprendendo muito com o SquadraCast, porque cada especialista que vem aqui traz uma diferença, traz um atendimento diferenciado. Então, a eletroquimioterapia, a radioterapia, que mesmo não tendo aqui no Espírito Santo, tem no Brasil, então é uma possibilidade, né? Sim. Deve ser para casos onde você tem... Onde o eletroquimio não chega, por exemplo? A gente indica bastante, principalmente tumores intracranianos, tumores intranasais, né? E como não é uma área que a gente ainda tem, assim, uma rotina... A gente pede o tutor para fazer uma consulta online com quem faz, para falar da indicação, como é que é o tratamento, como que vai fazer, qual que é o valor, né? Então, a gente tem essa possibilidade da consulta online depois da pandemia, né? Que nos auxiliou bastante. Que legal. A gente chorou, pensando na notícia triste, mas a gente ficou feliz também pensando na notícia. Olha, eu tenho um tumor de base de coração, igual você trouxe aqui. E o tumor sumiu. Então, cara, muita coisa boa, muita notícia boa na oncologia. Alice, eu queria te agradecer por você dividir com a gente tanta coisa boa. Eu acho que tanta história nesses seus 12 anos, né, de história na oncologia. Então, queria te agradecer por dar muita esperança, por entender, né, por trazer esse entendimento, tanto para o tutor quanto para o clínico, né, que a oncologia não é sofrimento, a oncologia é qualidade de vida. Então, assim, esteja sempre fazendo a consulta preventiva com o seu clínico, esteja sempre atento aos sinais, né, a um nódulo, a uma falta de apetite, a uma dispneia, né, coisas crônicas, né, igual você falou, né, Alice? Então, eu queria te agradecer, né, por você dividir com a gente, muito obrigada, né, por você estar aqui com a gente, e é isso. Eu agradeço, a oportunidade, por falar dessa área em que eu sou completamente apaixonada. Tem os seus lados ruins, os lados bons, né? Como toda mas com certeza, né? Mas com certeza é gratificante poder olhar no olhar do tutor e avaliar que ele está confiante para seguir um tratamento e avaliar também o olhar do paciente e a gente observar a resposta positiva ao tratamento. Que legal. E vai um recado para o tutor em que tire um pouquinho da mente a medicina oncológica humana e pense que a medicina oncológica veterinária ela veio para trazer a qualidade de vida para o seu animal. Muito bom. Obrigada por você que acompanhou a gente até aqui. Não perde o próximo episódio que também vai ser incrível. A gente se vê lá. Tchau, tchau.